Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor José. Hoje mais um vídeo, de reflexão, né? Mas antes de começar esse vídeo de reflexão, eu vou pedir para vocês me seguirem aqui no YouTube, @JulianoPersonal. Também me seguir em outras redes sociais, também TikTok, Kawaii, Instagram, Facebook, né? E agora, recentemente, o YouTube, né? Eu sempre estou postando conteúdos diferentes, desde dicas de exercício, vídeos mais teóricos, reflexões, conteúdos diferentes, né? Falando também de conteúdos específicos, como vídeos de aula de tênis, vídeos de corrida de rua, né? Foram modalidades também que eu fiz, né? Então sempre estou trazendo conteúdos diferentes, conteúdos na área da musculação, né? Então, esse conteúdo que eu trouxe hoje, nessa reflexão, eu estava fazendo uma leitura, releitura, na verdade, de um livro, que eu até trouxe aqui para vocês, que é A Força do Um, do André Trigueiro, né, que é um jornalista. E ele traz algumas mensagens curtas de determinados assuntos. E aí o autor ele conversa com você em cima desses assuntos, desses títulos que ele traz em capítulos pequenos, né? Trazendo sempre uma visão um pouco mais ampla desse assunto. E aí eu estava lendo um dos capítulos e ele trouxe o nome de um livro também, de uma leitura, que eu, parando assim para analisar, depois eu parei na hora, fui pesquisar no computador, aí eu olhei lá e eu falei assim, eu acho que eu já tinha lido isso. E aí eu não lembro especificamente o momento, mas eu lembro que eu li na época da escola. Eu acho que isso do ensino fundamental, alguma coisa assim. Eu lembro que eu era pequeno, não era ensino médio nem nada. Eu era acho que talvez segunda, terceira, quarta série, alguma coisa assim, né? E aí quando eu peguei para me aprofundar nessa parte, ele é uma leitura um pouquinho mais ampla. Então, o que eu optei em trazer? Eu trouxe alguns tópicos, né? E dentro desses tópicos, aí a gente vai discorrer um pouco do assunto. Aí eu vou começar a falar o que eu acho sobre isso, tá? Então, eu trouxe aqui um pequeno resumo, né? Onde eu vou ler, e aí depois eu vou fazendo aquela observação, aquela conversa que eu sempre faço. Então, o nome é Fernão Capelo Gaivota. Fernão, a gaivota, não se contenta com o modo de vida comum das gaivotas, que é procurar comida e voltar para o ninho. Ele sente que voar tem um propósito maior que só voar. A busca de Fernão por algo mais causa o banimento do bando de gaivotas, onde ele se viu sozinho se dedicando a voar além do comum. Ele ensina e aprende que a vontade e o pensamento são ferramentas poderosas. Ao voltar ao seu antigo bando, ele não vai se vingar, mas ele compartilha a sua experiência e inspira novas gerações de gaivota a buscarem um propósito maior em suas vidas, mostrando que voar é mais do que apenas uma necessidade, é uma forma de liberdade de se tornar o que a gente pode ser. Então, quando eu fiz essa pequena e peguei esses tópicos, eu achei que seria um conteúdo interessante para trazer aqui, sabe, para conversar. Porque essa história, né, que ela é um pouquinho bem mais ampla, como eu falei, eu só trouxe alguns tópicos, ele pode trazer muitos ensinamentos para a gente. Que muitas vezes a gente fica se contentando com pouco. E quando eu falo contentar com pouco, não estou falando que a gente tenha que ser mercenário, alguma coisa assim. Mas eu digo assim, muitas vezes a gente... Eu estava conversando com um aluno recentemente, e a gente estava falando sobre isso. E ele falou para mim, José, você não pode se contentar com pouco, você sempre tem que buscar mais. Né? Eu entendi o que ele quis dizer. Então, muitas vezes, a gente fica... querendo ficar naquela mesmice de sempre, porque os outros muitas vezes também querem ficar nisso e meio que de uma maneira muitas vezes não direta impõe para você que você também tem que ser assim, sabe? E não é assim, sabe? Eu penso que a vida não é assim, a gente não tem que
porque os outros querem agir daquela maneira e todo mundo tem que agir daquela maneira. Se você tem algo diferente, se você tem algo que você possa fazer diferente, por que você não pode fazer, sabe? Mas normalmente, quando a gente não segue os padrões, a gente é estranho, a gente é errado, né? A gente é o metido, a gente é o chato, né? E você, ser você, você paga um preço caro, um preço caro, né? Porque, igual você vê na situação aqui, né? O Fernão tinha a gaivota, né? O Fernão, isso mesmo. Ele tinha um diferencial, ele via que não era só voar, podia ter um além, né? E aí quando ele foi trazer esse diferencial, aquele grupo pegou e falou, né? Não, a gente não quer essas ideias, tudo e tchau. E é muitas vezes que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente muitas vezes tem situações que a gente passa que as pessoas. Você quer trazer um conhecimento diferente, você quer ajudar aquela pessoa tem uma visão muito fechada, ou muitas vezes não quer mesmo ter contato com você, né? E aí você não consegue ajudar essa pessoa. E muitas vezes a gente tem que ver também se aquela pessoa quer ajuda, né? Então, a gente tem que também voar, sabe? Se a pessoa não quer estar junto com a gente voando, a gente voa sozinho. E aí depois, se ela quiser estar junto com a gente, é só ela nos acompanhar, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que não é fácil assim, né? A gente sabe que hoje, se você não seguir aqueles padrões, se você não fazer tudo daquela maneira, você tá fora do grupo, né? E eu mesmo, eu sou uma pessoa que eu busco, eu acho que eu tenho sempre o algo mais. Eu acho que todo mundo tem, mas eu sinto que eu também tenho o meu algo mais. Mas muitas vezes esse meu algo mais, muitas vezes não é bem visto por outras pessoas. Só que aí, a gente não é justo comigo, eu me bloquear, eu me fechar, vamos dizer assim, para algo, sabe? Eu tenho que não voar. E quem quiser tá junto comigo, eu vou ter o maior prazer de ajudar. Mas muitas vezes a gente lida em situações que a gente muitas vezes quer estender a mão para a pessoa e a pessoa não quer contato com a gente tenta ser amigável, a gente tenta ser legal, e a pessoa não quer, ela não faz questão. Então muitas vezes a gente tem que pegar, fazer o seguinte, bom, a minha parte eu fiz, eu vou seguir meu caminho, vou fazer minhas coisas, se a pessoa não quiser, paciência, sabe? Então você vê que tem uma parte que eu acho que é bem legal aqui, é que, igual ele fala que ao voltar ao seu antigo bando, ele não vai se vingar, mas compartilhar sua experiência e inspirar novas gerações, né? Então, você vê como é que é interessante. Ele poderia pegar e se vingar nas gaivotas, sabe? Dar uma lição de moral, mas não. Ele pegou e o que ele aprendeu, ele ensinou. E muitas vezes a melhor forma de a gente retribuir a ingratidão, a outras formas que as pessoas agem com a gente, é você devolver contrário àquilo que aquela pessoa te deu. Então, se aquela pessoa é ignorante, mal educada, uma coisa, você seja educado, sabe? Se você tem um conhecimento que você pode compartilhar, você compartilhe. Né? Eu vejo isso muito na minha profissão. Eu pego e compartilho o que eu sei, sabe? Pode ser que eu não sou aquela coisa assim, mas o que eu tenho de conhecimento eu tento sempre passar para os outros. Graças a Deus, a maioria das pessoas, alunos, alunas que passaram por mim ou que ainda estão comigo, sempre elogiam o meu serviço, sempre elogiam o meu trabalho, e pessoas mesmo que não estejam no ambiente profissional comigo, mas que teve algum tipo de contato, de amizade ou qualquer outra coisa, ou me conheceu desde pequeno, né, ou familiares, ou o que for, sempre tiveram boas palavras aos meus pais. Então a gente
eu penso que a gente sempre tem que, no momento de dificuldade, sempre tentar parar, analisar e ver o que eu posso fazer para mudar. Bom, eu posso fazer isso. E nunca agir da mesma maneira que aquela pessoa agiu com a gente. Ao contrário, a gente tem que sempre agir ao contrário. Porque a partir do momento que você age daquela mesma maneira, você está se igualando àquela mesma energia. E a gente não tem que ter a mesma energia que aquela pessoa, a gente tem que ter uma energia sempre superior. E o superior que eu falo não é o superior de ser superior àquela pessoa, mas você tem uma energia boa. Essa pessoa tem uma energia má. É igual fofoca. É um exemplo também. Tem vezes que vem gente fala pra mim, você soube disso aqui? Eu já não gosto, eu já corto. Por quê? Não me interessa. Eu quero focar nas minhas coisas, sabe? Então, quando vem alguém com uma fofoca, daí tem uma pessoa, é uma energia negativa. Mesmo que a pessoa não tenha intenção, mas é uma energia negativa. Porque você está falando de outra pessoa. Então, se você dá ouvidos, você entra nessa energia. Então, se você pega e fala, não quero, você está se mantendo uma energia boa. E é o que a gente tem que fazer. A gente sempre tem que estar fazendo nossas coisas, e principalmente eu acho que um ponto também, que eu não sei se enquadra aqui, mas eu acho que seria importantíssimo a gente comemorar nossas vitórias, sabe? Porque muitas vezes a gente deveria fazer o que São Francisco de Assis, se eu não me engano, ou Santo Agostinho, acho que Santo Agostinho, fazia, que ao terminar o dia dele, fazia uma análise do dia, apontando coisas boas e ruins. E é uma coisa que a gente deveria sempre estar fazendo, analisar pontos bons e ruins e ver o que eu podia melhorar, o que eu não podia, né? Se a gente fizer isso com a gente já está evoluindo muito. Porque a gente não pode querer passar para outra pessoa, porque muitas vezes a outra pessoa não vai querer. Ela vai ter aquela visão que ela sabe tudo e acabou. Beleza. Mas você, fazendo isso, você já muda, né? E esse pequeno trecho eu acho interessante, sabe? Esses trechos aqui, porque mesmo sendo pequenos, eles trazem muitas coisas importantes para a gente conversar, né? Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. E aí aqui no final, ele traz, mostrando que voar é mais do que apenas uma necessidade, é uma forma de liberdade de se tornar o que a gente pode ser. Ou seja, se a gente tem vontade de determinada coisa, vamos correr atrás. Vai ter muita gente que vai criticar. Eu acho que é isso que a história também traz. Cada um vai ter sua concepção, mas para mim é isso. Você vai fazer uma coisa que vai ser fora do que os outros estão acostumados, aquele grupo está acostumado, e você vai ser criticado. Muitas vezes até por pessoas próximas de você, ou no serviço, mas você tem que continuar, porque se você tem aquilo, muitas vezes, se tem um retorno positivo disso, então você mantenha, sabe? Porque a gente tem o direito de ser o que a gente quer ser. Óbvio, desde que não prejudique o próximo, mas a gente tem o direito, sabe? O sol é para todos, sabe? Eu postei até mensagem essa semana agora falando, sabe? A gente tem que ter maturidade de entender que muitas vezes as pessoas não vão estar no mesmo pensamento que a gente. Elas vão estar com outra ideia, com outro pensamento, e a gente tem que respeitar. A gente tem o que fazer? Seguir em frente, fazer a nossa parte e deixar o restante seguir seus caminhos. Cada um tem o seu livre-arbítrio, cada um tem o seu caminho. Entendeu? Se você tem uma visão já diferente, siga. Mas vão me criticar, vão... O problema das pessoas. O importante é você seguir o que você acredita, correr atrás do que você quer. E sempre estar comemorando suas conquistas, né? Bom, pessoal, eu acho que o que eu tinha para hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa mensagem. Que a gente possa iniciar esse fim de semana, né? Que hoje é sexta-feira, eu vou postar esse vídeo hoje sexta-feira. Que a gente possa iniciar esse fim de semana de uma maneira diferente, uma maneira onde a gente possa mudar nossas atitudes que a gente acha que tem que mudar, e jamais deixar que os outros queiram impor o que eles acham. A gente pode até ouvir, e se aquilo for útil, a gente usa, mas se não for útil, a gente segue o nosso caminho e tenta buscar correr atrás dos nossos sonhos, porque ninguém tem o direito de querer criticar ou menosprezar nossos sonhos. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Um ótimo término de dia para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.